A dinâmica da administração pública atinge, claro, também a sua maior prestadora de serviços direto à empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural, com as atividades do rural, como você já sabe, em alguns anos já fixado na Secretaria de Agricultura. Está conosco para fazer um balanço das operações e da produção de serviços de 2018, para a gente ver as projeções e também os projetos que estão em discussão para modificações na própria estrutura e na própria identidade de prestação de serviços da Endurbe, o presidente Eliseu Ecler Teixeira Borges. Obrigado por ter vindo conversar conosco. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Independente de qualquer coisa, eu acho muito importante essa prestação de contas e eu acho que a comunidade tem que saber, na sua cidade, como que foi que a empresa, como que ela houve a gestão da empresa, como que ela se comunicou com a sua comunidade durante 2018 e estamos aqui à disposição. Se a gente pegar um dado global, para a gente poder discutir a questão do papel da Endurbe, mais com a entrevista que a gente já avançou com o prefeito, para quem ainda não acompanhou, nós temos um estudo em andamento em mais de uma frente que envolve também a Endurbe, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, que na cabeça do prefeito ele está discutindo com o presidente da Endurbe, que a Endurbe próxima daqui há algum tempo possa ser uma empresa mais vocacionada, como já é, mas direcionada para a área de transportes e trânsito. Pensando nisso, da situação atual, talvez um desafio seja de preparar o terreno para essa empresa eventualmente ter essa estrutura no tempo. O orçamento de 2017, para fazer um comparativo para você que gosta de dados em casa e nos acompanha, tem 58,7 milhões de reais de execução orçamentária da Endurbe e no ano seguinte, 2018, 62,2 milhões de reais, uma previsão para cerca de 65 milhões de reais agora para 2019 na previsão orçamentária. Olhando os dados, para a gente poder começar esse bate-papo, como é que você vê esse caminho para essa possível empresa na área de transporte e trânsito que o prefeito deseja e comunicou? Olha, a Endurbe, quando foi criada em 79, na realidade, a sua estrutura, toda a sua vocação foi para transporte, exatamente, né? Cuidar do trânsito, transporte, etc, etc. Aí, com o passar do tempo, em 86 passaram a administração dos cemitérios, em 93 da SEMA passou a coleta orgânica e o último que se passou foi a coleta seletiva. Agora é importante citar o seguinte, se não é a Endurbe, ou é uma empresa privada ou um órgão da administração. Eu acho que nós não podemos também se acomodar e aceitar um modelo como definitivo para o município. Eu acho que o município tem que discutir isso daí, sim. Qual é o melhor caminho? Como que nós deveremos fazer? Eu acredito que aquilo que é possível fazer concessão, eu já falei aqui várias vezes, né? Eu não vejo problema nenhum disso daí. Há problema, nós temos que dar soluções para funcionário, numa época de desemprego e tal. Tudo isso tem que ser analisado, obviamente, né? Não podemos agir como uma empresa privada. Agora, eu acho válido, assim. Agora, quando você fala de aumento de orçamento, na realidade, olha, aplica mal e, como se diz na gíria, mal e porcamente a inflação. Na realidade, é uma atualização orçamentária, né? É que na hora da divisão do bolo, a gente também faz o exercício aqui nas audiências públicas do acompanhamento das previsões orçamentárias das pastas. Nesse caso, por exemplo, em relação à pasta de 2019, é lógico que o ideal é que você possa ter essa transposição da inflação e também os ajustes de serviços, porque no caso da Endurbe não é meramente a questão orçamentária, ela é prestadora de serviço, então tem produção, tem aumento de produção dos dados que a gente colheu aqui ao longo do tempo. Se você pinta muito mais faixa de guia, por exemplo, você ganha naturalmente e recebe por esse serviço na nota fiscal, não é como um orçamento de uma pasta do dia a dia. Apesar disso, a Endurbe conseguiu fazer uma previsão orçamentária para 2019 aumentando em cerca de 10%. Algumas secretarias perderam. E o bolo, a origem é sempre o mesmo. Por isso a nossa preocupação de discutir esse dado pontualmente. Na realidade, esses 10% aí, quem analisa o orçamental está falando corretamente. Mas existe um encontro de contas aí
de uma dívida em que 4,2 mais ou menos do FPM da prefeitura é descontado por uma dívida de 86 a 90, 92, uma dívida de FGTS, alguma coisa que ficou lá atrás, né? Em que há um encontro de contas assim, eu pago, faz de conta que você então me paga e eu te devolvo. Na realidade, esses 3 milhões e 200 dos 65 milhões, eles estão aí, que eles precisam estar no orçamento. Então ele não é, vamos dizer assim, executável operacionalmente, né? A Endurbe está pagando por um valor que lá atrás outros governos não fizeram a sua obrigação e está descontando o orçamento. Sonera a capacidade orçamentária dela no ano. Terrível. Deixaram de pagar FGTS e INSS por 5, 6 anos. E não é que a Endurbe deixou de pagar. Eram repasses. O município não repassava para a Endurbe e a Endurbe, obviamente, não tinha como fazer isso, não pagava. Aí chega uma hora que tem que fazer essa prestação de contas junto ao governo federal, né? E hoje, praticamente, eu creio que esse ano termina esse encontro de contas também. Deve ser o último, deve ser coisa mais de se não for 1, 2 anos, está zerando. A gente falava aqui, Cleber, fora do ar, que quando a gente analisa as questões de serviços, contratos e valores, lógico, a gente olha para a lógica da questão do mercado e para a situação dentro, mas a gente não tem a preocupação original aqui de saber se ela está sendo prestado por algum órgão específico, ou será no futuro da administração ou pela Endurbe, porque enxergamos ambos como entes do governo municipal no frigir dos ovos. A questão é tentar compreender se a disposição do governo com estudo na Caixa em relação ao lixo, com os outros estudos em relação a uma preparação de um eventual enxugamento da Endurbe, para que a médio prazo, que o seja, ela seja uma empresa de trânsito e transporte vocacionada na origem, de natural preocupação em preparar ela também do ponto de vista dos seus custos no tempo. Exatamente. Ora bem, essas colocações são planejamentos, é a visão futura da empresa, né? Obviamente, isso daí precisa, como você mesmo disse, ter um planejamento muito sério. Nós temos todo um caminho para andar para chegar lá. Porque eu sempre dou exemplo de cidades vizinhas aqui de Bauru, que vocês têm notícia, permitam não citar nomes, em que tentaram fazer grandes mudanças, modificações, e a cidade virou um caos. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade em cima disso daí. Eu acredito muito na iniciativa privada, certo? Com fiscalização, olhando, não quer dizer que ela seja o maravilhoso, resolveu, não, que nós temos exemplos aí terríveis, né? Vamos dizer assim. Agora, não podemos esquecer que o governo federal repassou para a prefeitura, via Caixa Econômica Federal, aproximadamente 4 milhões, para que uma empresa programasse toda uma licitação de uma PPP. A PPP inicial era para tratamento do lixo, uma usina de tratamento do lixo. Só que, olhe bem, essa empresa que já foi feito, já está levantando, ela vai dar, na realidade, começo, meio e fim de tudo isso daí. E se chegar à conclusão de que a coleta, não só o tratamento, o transbordo, etc., etc., eu acho que é um documento técnico, nós temos que agir tecnicamente. Então, eu acredito que nos próximos 2 anos teremos uma solução técnica através de uma empresa especializada em cima disso daí. E não uma mera aventura, né? Resolvi que nós vamos fazer... Não. Vamos fazer em cima quanto custa, como vai, qual é o valor, de onde vem, como faz. Eu acredito que esse é o futuro da cidade de Bauru. No componente do lixo, a gente considerar os dados aqui do histórico que a gente sempre discute, tem o custo gerencial da coleta de lixo, a estrutura com os caminhões, os coletores, os motoristas, a oficina e todas as suas consequências, que a gente sabe que tem um peso significativo nessa questão operacional, o custo da destinação final, que compõe-se sobre o lixo, a operação residual do aterro sanitário até a sua finalização no tempo e mais a tentativa de organizar a cidade para que ela cumpra
todos os requisitos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é rejeitos, cultura de aproveitamento no dia a dia. Ou seja, não é uma etapa simples de transferência. Não. Vocês estão vendo que nós temos várias estações para cumprirmos essas etapas aí, né? Agora, você falou claramente aí que na hora que você fala assim, olha, eu estou na minha casa e eu vejo passar um caminhão de lixo, os coletores recolhem, vai embora, resolveu o meu problema. Mas atrás disso existe uma logística muito grande. Então são 25 caminhões entre próprios e locados. Esses caminhões eles rodam de manhã, à tarde e à noite. Eles só não rodam de domingo, nós temos que fazer escala de manutenção, nós temos que manter uma oficina. Entre coletores e motorista, são em torno de 200 funcionários só na coleta orgânica, nessa coleta domiciliar. Agora, esses funcionários, eles são filhos, esposas, ficam doentes, se cortam. Tem todo um aparato de saúde, de médico, em que a empresa está investindo. Tem que ter um aparato de recursos humanos. Tudo para dar. Não é falar, eu tenho minha empresa lá e tenho 5 funcionários, 10 ou até 20, em que eu pago aquilo ali. É algo muito sério, cobrado pelo Ministério do Trabalho, sindicatos, etc. Então é importante que quem está nos ouvindo tenha uma visão abrangente. E nós estamos fazendo um levantamento. Nós entramos em contato, existe uma associação nacional das empresas, né, coletoras aí, que prestam serviço na área privada. Se nós pegarmos o ano de 2018, nós temos 56 setores. Cada setor, ele é feito 3, 4, 5 bairros aqui de Bauru. Num dia nós recolhemos de 28 setores, no outro dia de 28 setores. Se nós levarmos em consideração de 1º de janeiro a 31 de dezembro de um ano, e quantos bairros, ou pelo menos um dia, ficou sem coleta, a eficiência desse pessoal foi em torno de 95%. Porque nós temos uma crítica muito forte aqui em Bauru, que eu acho positivo. Aquela frase, né? Prefiro aqueles que me criticam porque esses me corrigem, né? Do que aqueles que me bajulam, né? Porque esses me corrompem, né? E falo isso com uma verdade mesmo, creio nisso daí, né? Se nós olharmos em termos de eficiência, eu sei que o seu Antônio, Dona Maria, minha esposa, não quer saber de estatística, nada, ela quer saber que o lixo dela vai embora. Mas em termos de empresarial, é altamente eficiente a coleta orgânica em termos percentuais. É importante que nós passamos isso para o público. Nós temos o dado objetivo da coleta de lixo, na comparação dos 2 primeiros anos, de 81.500 toneladas, arredondando para 86.370 toneladas. Se você considerar o aumento de produção de lixo, ou mesmo a questão de consumo, ou eventualmente o aumento vegetativo, a inclusão de algumas unidades na cidade, era de se esperar mesmo esse crescimento no dia a dia do ponto de vista da produção da coleta de lixo. Como gestor a essa altura, que experiência ou que avaliação você traria para nós, Eclair, sobre a discussão operacional desse sistema? Se dada a frota bastante sucateada e antiga, infelizmente, sem capacidade de renovação no tempo para que isso pudesse ser estabilizado, mais a manutenção de oficina, dos custos que vocês já conhecem hoje, se o caminho da lógica da tentativa de locação, que tem também os seus percalços, a empresa que presta serviço também vai lá reclamar dos seus custos porque quer que o caminhão volte nas mesmas condições que foi. Enfim, tem outros ingredientes do que ter o caminhão próprio. Dessa logística de contratar, renovar a frota para a manutenção e os serviços no tempo, que consideração você faria em relação ao melhor caminho? Olha, a partir do momento em que nós temos um acréscimo aí na coleta do lixo domiciliar orgânico, porque cada setor, diariamente, a coleta naquele setor, ele é lançado numa planilha de computador, que eu tenho ela aqui, por exemplo, a planilha de dezembro de 2018. Então, nós temos aqui cada setor, quanto recolheu cada um por dia, tal, papapá.
Aí que nós vamos verificar, essas 5 toneladas, 5 mil toneladas ao ano, aonde, em qual setor? Porque isso exige todo um estudo agora, em que nós vamos retificar esse setor, nós vamos aumentar o número de veículos, a coleta. Nós temos setores como o Meridota, por exemplo, segunda e terça eu tenho que pôr 2 caminhões. Já não é um caminhão só, como os demais setores. Então, isso exige, sim, toda uma logística, um aumento de veículos, e isso tem que ser analisado. Isso, e tem mais, né? Inclusive, a capacidade humana de recolher aquilo lá, certo? Esse rapaz que corre dezenas de quilômetros no mês aí, chega a centenas de quilômetros ele correndo, qual é a capacidade de resistência que ele tem? Existem tabelas em cima disso daí. Nós estamos exatamente, a partir do momento desse fechamento, a gente começa um estudo. A Diretoria de Limpeza Pública, eu acredito que, vamos dar um panorama de 60 a 90 dias, nós vamos ter mudanças. Tá. Operacionalmente, o prefeito antecipou que ele quer resolver ou tirar essa questão do grave problema pontual do sucateamento da frota, que a gente já observou, anunciou a abertura de licitação para a compra de 10 caminhões e a alocação de pelo menos 5 nesse momento. Tem um diagnóstico ou um panorama para se dizer, bom, é melhor comprar tudo agora e tentar manter isso ao longo do tempo pelos próximos governos, ou o caminho seria locar ou transferir esse serviço de forma completa, caso o estudo apresente essa solução depois para a iniciativa privada? Hoje nós já temos 6 caminhões locados, entre 5 e 6, que o locado também tem manutenção, mesma coisa, em média 5 locados. Na realidade, essa decisão do prefeito é uma decisão também financeira, porque na hora que você vê o custo de oficina, quanto de mecânicos que nós mantemos, o caminhão antigo, o consumo de combustível, etc., etc. Na hora que você joga numa linha do tempo, você fala assim, o ideal seria nós locarmos todos. Só que na hora que eu loco, eu não consigo retirar a parte humana. Eu continuo com o mecânico, porque foi criada uma estrutura para o veículo. E hoje, e nessa crise que tem de desemprego, então nós fazemos uma análise meio a meio, financeira e pessoal também, social do problema, né? Agora, qualquer que seja a decisão, vamos supor que seja a concessão, nessa concessão entrariam esses veículos, nessa concessão teria aí uma outorga ou alguma coisa de repor ao município. Para a devolução desses valores do investimento realizado. Exatamente. É essa fórmula que está sendo pensada quando vier o estudo. Isso, exatamente. Se analisar a questão de trânsito no município, um dado aqui que chama a atenção, para entender a composição do orçamento, nós falamos de 58,7 milhões para 62,2 2017, 2018 e 65, quase 66 milhões agora para 2019 de previsão. Mas isso envolve o que a gente chama de o tamanho do bolo, da fatia orçamentária, a capacidade da prefeitura de contratar ou não mais serviços, que é um dado. Isso. Na área de pintura de guia, 30 mil metros lineares de pintura de guia em 2017 para 268 mil metros lineares de pintura, de sinalização de solo em 2018. Não significa que as ruas não precisam ser pintadas. O que eu tenho a dizer é que depende da capacidade da prefeitura de contratar o serviço. Olha bem, a prefeitura tem uma limitação orçamentária, né? É que nem você na sua casa, você compra carne, conforme o tamanho do seu bolso aí, né? É parecido lá. É parecido na prefeitura. Ah, mas por que não pintam a minha guia? Então, na realidade aqui, houve sim esse aumento orçamentário que nós comentamos, e parece uma coisa assim, guia e cal. Só que dá uma aparência na cidade, uma aparência de organização, de limpeza, etc, né? Tem um efeito visual. Não, visual, tranquilo. É que nem a capinação de canteiros, de calçadas, de guias, né? Calçada, isso é importante, viu? A responsabilidade da calçada é do proprietário. Então nós recebemos muitas reclamações, a calçada X, Y, Z,
Isso daí é do proprietário. Na hora que eu recebo, eu passo para a SEMA mandar um fiscal lá para multar aquele proprietário para limpar a calçada dele. Agora, a guia é do município, através da Indurb. Então, eu acho importante. E não é só isso. Você falou, por exemplo, da pintura de guia. Mas não é. Nós começamos o ano com 200 semáforos, estamos terminando com 210. Um semáforo custa de 30 a 40 mil reais. Para 10 semáforos, é de 300 a 400 mil reais que você está investindo na cidade. Outro dia tivemos numa reunião do Conselho da Cidade, falou, nossa, mas vocês pedem muitos equipamentos para o semáforo tal, e tal. Eu falei, gente, nós temos que acabar com esse problema em que acaba a energia, vira um caos na Rodrigues, na Duque, em que eles tenham condição de permanecer 2, 3, 4 horas funcionando. Bauru já é uma cidade se aproximando de 400 mil habitantes. Então nós estamos partindo por uma automação. Agora, todas essas... Aí você fala assim, mas e placa? Mal sabe que só de placas que foram refeitas, retira, repinta, foram mais de 1.000 em um ano. Aliás, o vandalismo presente. O vandalismo presente, a maior parte. Agora, olhe bem. As pessoas quebram placas. Então, agora você pensa assim, saiu uma equipe, saiu um caminhão, ele teve que parar, pôr uma escada, desparafusar, tirar essa placa, põe uma substituta conforme o local, que não pode. Retira 1, 2, 3, leva para lá, lá tem outra equipe, lixa isso daí, pinta de novo, pinta de fundo, no outro dia. O pessoal acha, vai lá, põe a placa. Não, é toda uma logística, certo? E com competência, né? Graças a Deus. A demanda de sinalização de trânsito viária é que, se fosse considerar o que tem disposto na rua, com esse aumento substancial, é bastante significativo aqui, no volume de serviços prestados, para as pessoas entenderem no dia a dia, tem o tempo, lógico, de vida útil dessa pintura de reposição e a demanda em outras regiões que sequer estão aqui alcançadas ainda. Exatamente, esse é um outro problema. Então, é lógico, todo mundo quer na sua rua, na sua esquina, uma faixa de pedestre branquinha, né? Tudo muito bonito e tal. Como estamos fazendo agora no centro, esse recapeamento que nós tivemos aí de dezenas de cruzamentos, isso daí foi um projeto feito, remetido ao Detran. O Detran tem uma verba, porque você sabe que 5% de todas as multas vai para o Denatran e ele reaplica para quem apresenta projeto. Claro. Então é 1,5 milhão. Vocês só viram, até tem uma crítica, fala, mas o prefeito, tudo é o prefeito, né? Eu não sei porque ele fez o cruzamento e não fez o resto do quarteirão. Então quero deixar claro aqui que o cruzamento, esse dinheiro, é um projeto de trânsito, é dinheiro do Detran, que no próximo mês, ou nesse mês, você tem que dar uma espera da cura do asfalto? Do asfalto, né? Nós teremos aqui em Bauru, pela primeira vez, a pintura a quente. Qual é a diferença? A pintura que nós pintamos a frio, que é muito mais barata, ela fica ótima, tá? Os 6 meses, dura até 1 ano, um pouco mais. Essa é 3 anos, com certeza. Envolve outra logística operacional para executar. Exatamente. O número de multas, a gente fez um programa específico com a gerência de trânsito sobre isso, mas como caiu mais de 30% a aplicação no dia a dia, chamou a atenção aqui, porque o fluxo de trânsito, como se sabe, na nossa cidade de porte médio, ela já tem características de congestionamento em horários já conhecidos da cidade. Aí também chama a atenção que, apesar desse volume de tráfego continuar intenso, as pessoas foram menos multadas em 2017 então, mas para 2018. Você vê, aí alguém pergunta assim, foram menos, tanto a polícia quanto o GOT não multaram ou houve uma conscientização? Na hora que você pega o radar, que caiu de 41 mil para 33 mil, nós estamos caindo na conscientização do nosso motorista, porque o radar é radar. Tira o pé. Então por aí você vai. Então realmente houve uma mudança, está havendo uma mudança de conscientização. E eu fico contente quando acontece isso. A gestão de cemitérios no mundo desenvolvido tem uma série de questões e a gente nunca guarda um tempinho aqui para comentar especificamente de cemitérios, né? Tem uma ideia da questão da proteção, inclusive,
dos mananciais, lençol freático, envolvidos com um setor que a gente olha muito mais do ponto de vista espiritual e de questão emocional do dia a dia, o que é compreensível pela cultura nacional, mas não olhamos esse equipamento público do ponto de vista do gerenciamento. Aqui envolveria mudar uma cultura completa se a gente fosse sair fora do modelo atual, que geralmente não é discutido. Você já matou a charada. Quando nós falamos de cemitério, nós estamos entrando numa cultura, problema de religião, é algo muito delicado, né? Então é algo que tem que ser assim, como você mesmo citou, você vê que nós tivemos, em média, de 350 a 400, entre funeral e sepultamento, assistenciais. São pessoas que chegam lá e falam assim, eu não tenho onde enterrar, eu não tenho dinheiro para comprar o caixão, o que eu faço? Eu sou indigente. Eu sou indigente. Não, e muitas vezes tem até uma casinha para morar e tal, vive com um salário de subsistência. Okay. Então, é aí que o poder público entra. Nós tivemos, o ano passado, no cemitério Cristo Rei, construímos lá um columbário para mais 120 gavetas, porque já estavam exaurindo, não tinha mais. E são pessoas humildes. Eles ficam, você sabe que 3 anos, após 3 anos, é feita a exumação, então vai para um ossuário, tal, tudo direitinho, anotado, tal. Agora, quando nós, então, aí nós temos no município de Bauru públicos 5 cemitérios e 2 particulares, né? Sim. Desses 5 cemitérios, aproximadamente entre 18 a 20 mil túmulos. A gente fala, mas por que você não sabe direitinho? Nós temos túmulo de 1930, por exemplo. Vamos pegar o cemitério lá em Tibiriçá, em que desapareceu. Mas ele constava lá que alguém foi enterrado. E ele é enterrado na terra, naquela época, então nós temos uma porcentagem grande enterrada na terra, que já praticamente morreu. Agora, é algo muito delicado e nós precisamos tomar muito cuidado. É muito difícil o poder público falar assim, o Araçá em São Paulo vai ser privatizado. Mas é um cemitério de ricos, vamos dizer assim. Sim. Como que nós vamos cobrar Cristo Rei, São Benedito, Redentor? E mesmo quando nós pegamos o de Tibiriçá, mesmo da Saudade, é um negócio meio complexo, sabe? Então, tratando da questão sanitária de contaminação de solo, são áreas grandes, 5 delas públicas e 2 privadas no município, enfim, acumulados no tempo, como a gente disse, por uma questão cultural e histórica, mas que envolve a eventual capacidade de discussão sobre a contaminação de solo. Hoje, vamos dizer assim, na hora que você analisa toda a técnica em cima disso daí, seria algo beirando a perfeição em termos ambientais. É um pouco complicado desses que existem há 100 anos, 150 anos, claro. Né? Que praticamente também já não tem mais nenhum efeito ambiental, né? Se teve, já foi, né? Vamos dizer assim, superado. Mas eu acho que é algo que nós temos sim que começar a se preocupar. É algo que nós temos que... Não é fechar os olhos sobre isso, não. Transporte coletivo, para a gente poder comentar, os dados de transporte de passageiros no tempo, tem os efeitos da questão econômica, a discussão sobre o controle de tarifa. Dentro da questão dos custos de tarifa, o poder público resolveu, com um ato desse governo, ampliar o número de beneficiários do cartão idoso. A idade baixou para 60 anos, tem já um efeito sobre isso no tempo, que envolve custos. De novo, a gente trata da questão de custos e da questão econômica. Nesse momento, a Câmara discute a regulamentação dos serviços alternativos, como o Uber, o 99, se a gente já pode sentir ao longo do tempo um peso, um vetor desse ajuste natural de mercado também sobre o custo do transporte coletivo, que vem discussão de tarifa logo mais. Olha, aqui em Bauru, mensalmente, há uma média de usuários do transporte coletivo, mensais, em torno de 2,5 milhões de usuários, de passagens, né? Passageiros lá. Né? Isso daí, o ano passado, aproximadamente foram 32 milhões de passageiros transportados. Então, é um negócio que temos que levar muito a sério isso daí.
De 2014 a 2018, houve uma diminuição de 28%, isso de passageiros no transporte coletivo. Isso impacta diretamente nas empresas. Do ano passado, de 2017 para 2018, foram em torno de 3,4%, 3,5%, já houve a diminuição. Por que isso daí? Hoje tem uma facilidade de você ter o seu carro, mas principalmente o transporte, como nem você falou, alternativo, Uber, 99, Cabify e tal. Que tem existe. Muita gente utilizando já no dia a dia. Não, e o custo, né? É um custo menor. Está impactando os taxistas. Nós temos aqui em Bauru aproximadamente 200, vamos dizer assim. Isso tem um impacto geral. Agora, eu gostaria de deixar um negócio bem claro aqui. Fala assim, olha, esse não paga, aquele... Senhores, não existe passagem gratuita. Isso é importante que se fique. Se o senhor não paga, isso é diluído naquela passagem de quem paga. Do custo do sistema Do previsto custo em do contrato. sistema, no custo do contrato. Então, se todo mundo está pagando, vamos aqui arredondar, R$ 3,80 ou R$ 4,00, já está incluído nesse valor a porcentagem daquele que não paga. Então, não existe gratuito. Então, isso é importante. Não, vamos brigar, vamos aumentar, vamos fazer, ou deveria ser gratuito. Se for, como de vez em quando tem uns defensores aí, o poder público que tem que pagar. Não, é o povo que paga. Poder público e dinheiro de impostos. Não existe gratuito, né? Isso é importante citar. A gente já citou esse dado aqui, na área da questão da coleta de lixo e dos serviços relacionados a ele, tem uma operação do aterro para finalização dele num custo de manutenção específico que ainda perdurará por alguns anos. Né? Olha bem, um aterro sanitário, vamos pegar o aterro sanitário de Bauru, ele em julho de 2016, ele se encerrou a colocação do lixo orgânico lá, porque todo aterro, na hora que ele é licenciado, ele tem uma capacidade, vamos dar um exemplo, 2 milhões de toneladas, 3 milhões. O aterro aqui era em torno de 2 milhões e 200, ele se encerrou. Ou alguém deveria ter feito antes, alguma coisa, mas não fizeram, não saiu, vamos sobre os fatos. Agora, olhe bem, um aterro é um filho de, após o encerramento, de 30 a 40 anos, porque ele continua produzindo chorume, ele continua produzindo gases, ele pode ter desmoronamento, como isso que nós vimos hoje, aí recente lá, aqui em Minas Gerais. Então, é importante, tu não está vendo essas palavras, né? Piezômetro. Você vai no aterro sanitário, há dezenas de piezômetros, eu preciso saber o que está acontecendo, como a água está subindo, está descendo, qual é a quantidade de chorume que ele tem, e cada 3 meses nós temos uma empresa contratada que tem que fazer análise da água, está contaminando, não está contaminando o solo, e cada 6 meses é uma outra empresa que vai verificar, que eu creio que não fizeram lá, viu, lá em Brumadinho, se o montante, o aterro em si, ele está se movimentando. Então, são todos uns equipamentos, ele pode se movimentar, ele pode desmoronar. Então, é um negócio caríssimo e isso vai persistir por muito tempo. Agora, quando você fala assim, a finalização, o que seria? Seriam aqueles patamares que nós colocaríamos, a plantação de grama ou outro tipo em que dá uma proteção, canalizar a água da chuva, se está correto, se não entupiu onde sai o chorume. Então, isso finalizou, ok, acabou. Mas a vigilância, a permanência, a guarda, não pode deixar, porque ali é rota de avião, então não pode ter cheiro, não pode ter urubu. Cada 15 dias você tem uma série de armadilhas para pegar vetores, mosquitos, etc. Não pode entrar animais lá. Você tem que ter guarda 24 horas. É importante citar isso. É caro, é caro. Nesse patamar em específico, para mencionar, tem uma licença anunciada pelo Executivo da possibilidade de transferência do serviço do chorume, do esgotamento da lagoa no tempo, que é a parte desse trabalho que o Eclério está falando, para ser direcionado para a estação de tratamento de esgoto. No caso, quem comemora isso aqui é o Poder Executivo, porque ele deixaria de
gastar isso do orçamento, consumir. É interessante citar, se me permite, o seguinte. Então você pega lá o montante, lá onde está a montanha de lixo, uma linguagem mais popular, em que você tem uma série de canalizações, cai num tanque esse chorume. Em média, quando não chove, de 5 a 7 metros cúbicos por dia. Ali tem uma bomba que joga para 3 lagoas lá em cima. Uma lagoa de aproximadamente 4.000 litros e mais 2 de em torno de 1.000 litros cada uma, 900 e pouco tal. Só que olhe bem, na hora que cai lá em cima, você tem que locar um caminhão. Esse caminhão ele tem que ter licença ambiental, ele tem um documento chamado CADRE, que só a CETESB dá esse documento, e tem que ter um manifesto de carga, da onde ele retira, aonde ele entrega, quem recebe a nota, porque ele tem que sofrer um tratamento para depois ir para um riozinho ou uma água de reuso. E isso todo mês vai um pacote para a CETESB, arquiva e tal. E importante, para quem se leva? Leva para grandes estações de tratamento de esgoto, hoje da Sabesp. Porque a estação de Bauru, nós temos 2 pequenas estações que fazem o tratamento de 3 a 4% do esgoto de Bauru. Quando da inauguração da ET Vargem Limpa, essa sim, já vai receber, aí recebe praticamente esse tratamento de esgoto aí. Do chorume, isso é um custo enorme que a prefeitura deixa de ter. Reclaro, muito obrigado por ter repassado conosco aqui algumas das questões, são muitos serviços e muita peculiaridade da Indurb no dia a dia, mas que a gente pudesse apresentar um panorama apartado das audiências públicas, você que pode acompanhar na íntegra, na nossa função pública também de apresentar os dados, para poder oferecer essas informações à população. Eu que agradeço o convite, agradeço aqui a todos vocês, a paciência de vocês terem nos ouvido. Obrigado pelo convite. Você pode acompanhar este programa na íntegra para você assistir a hora que você quiser, também pela TV Câmara na página do YouTube. É só clicar TV Câmara Bauru e em vídeos está lá este e todos os outros programas na nossa grade de programação. Até o nosso próximo encontro.